Fala galera, só passando para atualizar vocês das notícias do mercado da bola. Já tá para fechar o mercado, né? E os times brasileiros estão correndo para se reforçar. O Fluminense está indo atrás, a notícia saiu hoje de que eles estão atrás do Otávio, volante de 30 anos do Atlético Mineiro, que vinha jogando, mas essa temporada ele perdeu espaço, está buscando novos ares. Ele tem contrato até o final de 2026, mas provavelmente o Atlético vai viabilizar essa transferência porque eles não estão interessados no futebol do jogador. Ele é um volante experiente, teve uma longa passagem pelo Bordeaux, agora uma boa passagem pelo Atlético Mineiro também. E o Fluminense, que já tem o Hércules e o Martinelli como dupla oficial de volante, que é o que o Mano Menezes vem usando, precisa de alguém além do Nonato para disputar vaga com esses caras, até para que eles não se acomodem. E no caso de alguma lesão, é sempre bom ter um volante de qualidade, da qualidade do Otávio, para poder reforçar o time e brigar por posição e estar ali à disposição do treinador para o campeonato inteiro, que é uma longa jornada pela frente. O Flamengo também acertou a saída do Lohan para o CSKA Moscou, que pagou 8 milhões de euros, aproximadamente 47 milhões de reais. Esse jogador que estreou em 2023 e está com 18 anos hoje. Jogador que já disputou Libertadores, fez um gol no Carioca até esse ano. Ele estava disputando vaga com qualquer um ali no elenco do Flamengo. É um jogador que também jogou na seleção de base, na Sub-17, fez vários jogos, muito talentoso. E é uma pena para mim, cara, todo jogador brasileiro que resolveu ir pro CSKA Moscou, que era talentoso, meio que sumiu do futebol e acabou não chegando no potencial que ele realmente tinha de ser um jogador de seleção brasileira, de time grande na Europa e tal. E ele não teria muito espaço e talvez ele mesmo quis fazer esse movimento, né? Mas a Liga Russa, para mim, não é o melhor lugar para um jogador em desenvolvimento, que ainda tem toda uma carreira pela frente. Então, uma pena pro Lohan. Já o Botafogo, vendo o tempo cada vez mais curto e ainda tentando repor o Almada e o Luiz Henrique, foi atrás do Santiago Rodrigues, jogador da MLS, do New York City FC. Na última temporada ele foi muito bem. Ele, em 40 jogos, participou de 22 gols, que é praticamente mais até do que meio gol por jogo ele participa. Ele é meio atacante, mas também pode fazer a ponta direita, ponta esquerda. Tem 25 anos. É uma aposta, né, cara? Quando o cara vem da MLS assim, da mesma forma o Almada, mesmo sendo campeão do mundo, talentoso, todo mundo sabia que ele jogava bola, nunca se sabe como é sair da MLS para vir jogar numa liga muito mais competitiva que é o Brasileirão. Infelizmente deu certo o Botafogo com o Almada, vamos ver se agora acontece o mesmo com o Santiago Rodrigues, o uruguaio. Eu acho uma boa aposta pro Botafogo, sim. Melhor do que nada, né? Eles estavam tentando o Almiron do Newcastle, estavam tentando outros jogadores que acabaram não vindo, e eles precisam urgentemente repor, porque o Botafogo tá com um time muito mais fraco do que o ano passado. Eles tentaram o Rollheiser, né? Rollheiser. Eu cismava de chamar ele de Rollheiser. Caraca. Ele é o Rollheiser, né? Rollheiser. O argentino, né? Que, cara, um tempo atrás ele foi disputado por todos os times do Brasil também. E estavam querendo pagar um valor caro nele, porque ele veio do River Plate jogando muita bola. Ele é um jogador que é especialista em tiro de longa distância. Ele chuta muito bem de fora da área. É um criador, pode fazer a ponta esquerda, pode fazer a meia também. Só que ele acabou indo pro Benfica, escolheu ir pra Europa. Acho que viável, né? Dá para entender a escolha dele. Mas ele não foi aproveitado. E nessa temporada ele tá com 8 jogos até agora. Fez um gol e deu uma assistência. Tá lá meio que encostado. E o Botafogo foi atrás, mas não conseguiu. Quem conseguiu levar foi o Santos. Talvez o efeito Neymar, né? E ele foi pra lá. E, cara, é um grande jogador. É um ótimo jogador, talentosíssimo. E que ele ainda pode ser revendido daqui a 2 anos pra Europa por um alto valor. Um valor muito mais alto que o Santos vai estar desembolsando agora. E, pô, muito válida essa contratação. Ele vai estar disputando vaga ali com o Guilherme, né? E provavelmente vai vencer. Apesar do Guilherme ser bom jogador. Tá no momento aí de recebendo críticas. Cara, tá aparecendo demais. E aí a própria torcida tá meio irritada com ele. Não tô entendendo. Um cara que tava ajudando tanto o time. Carregando antes do Neymar chegar ali. Agora, sei lá, passou do amor pro ódio muito rápido. Por ele estar ali meio que também animado, né? De estar jogando ao lado do Neymar, quer ficar perto do Neymar e tal.
O pessoal parece que a torcida tá com ciúme do Neymar, cara. Que o moleque tá lá do lado dele, que ele tem a oportunidade de estar conversando com o Neymar, de estar naquela resenha. Pô, não faço isso com o cara não, pô. Mas enfim, vai perder a vaga pro Rollraiser. E porque o Soteldo joga ali, vai tá jogando ali no meio. Na direita esse cara não joga. O Neymar tá fazendo uma função até um pouco mais recuada, né? Nesses jogos que a gente viu. Vamos ver hoje contra o Corinthians. Estou gravando esse jogo antes do Clássico. E, cara, talvez, venha pra ser tipo um Garro. Imagina, o cara, mais um jogador nível Garro no futebol brasileiro. Puta que o pariu, filho. Uma outra notícia que eu tenho pra falar são duas do Vasco. A primeira é a que saiu hoje de manhã, que é o Rony. Talvez tá indo pro Vasco. Tava praticamente fechado, inclusive o Atlético Mineiro dizendo que estava certo nas redes sociais. O Vasco cobriu a proposta do Galo. Ofereceu mais ainda pro Rony. E agora cabe ao jogador decidir para onde ele vai. É um jogador campeão, multicampeão, experiente e que é batalhador, que é esforçado, que nunca dá migué, e isso é muito importante para um time como o Vasco. Se realmente desse certo, seria um ótimo reforço. Esses dias a gente falou num vídeo da possibilidade dele ir pro Fluminense, que também teve um rumor desse. Seria ótimo, alguns torcedores do Fluminense foram contra, mas a torcida do Vasco com certeza vai ficar muito feliz se essa notícia se concretizar, e vai ser muito feliz com o jogador, vai ser adorado pela torcida. É um jogador que briga em campo, é um jogador que se esforça no treinamento, quer estar sempre fazendo gol, quer estar sempre ajudando o time, ajuda na marcação. É meio enrolado às vezes com a bola, faz umas besteiras no campo, toma umas decisões erradas, mas ele é campeão, ele faz gol, é decisivo, e eu acho que seria ótimo. Apesar do Atlético Mineiro estar também dizendo que ele está indo para lá. Cabe ao jogador, provavelmente essa notícia vai ser concretizada nas próximas horas, e a gente vai ver aí qual vai ser a decisão do Rony. E quem está de saída do Vasco é o zagueiro João Vitor, que chegou ao Vasco por um alto valor, não supriu as expectativas, só que o Vasco ainda deve uma quantia desse valor que ele foi comprado para o Benfica, que tá cobrando eles, tá dizendo, e aí, vai pagar não, irmão? Qual é? Vai ficar aí, porra. E o Vasco não tá tendo dinheiro para pagar, e o Cruzeiro aproveitou de uma situação agora que rolou no Carioca, onde o João Vitor se desentendeu com a torcida do Vasco, e que esfriou um pouco a relação, e que já não tá mais tão feliz ali em São Januário. Ele, na verdade, nunca foi feliz ali, né? Aparentemente, eu não vejo ele identificado com o time. Ele fez mais de 40 partidas, mas até agora a torcida também não tá identificada com ele, não gosta dele. Torce para que ele dê certo, mas até agora não aconteceu. Ele não supriu as expectativas do valor que ele veio e do que a gente esperava que ele fosse o melhor zagueiro do Vasco. Tecnicamente é visível que ele é, mas ele não conseguiu ser decisivo ainda em campo. Então, galera, o Cruzeiro se ofereceu para pagar essa quantia que falta pro Vasco. Eu queria saber até do torcedor se vocês acham que é melhor já se livrar mesmo desse problema e pegar essa quantia que deveria pagar o Benfica e ir atrás de outro zagueiro. Cara, o Vasco tá no mercado aí, mas tá com dificuldade de contratar, né? Todo mundo sabe disso. Inclusive teve um vídeo do Nicolas aí, se vocês assistirem, foi dias atrás. Vou colocar até aí na descrição desse vídeo para vocês verem também, ele explicando muito mais detalhadamente a situação do Vasco no mercado de transferências. Então, galera, é complicado, né? E o Vasco vai ficar sem zagueiro. O Vasco não pode perder o João Vitor. Apesar de ser um cara que ainda não supriu as expectativas, ele é um zagueiro que a gente ainda fica torcendo, né? O torcedor do Vasco torce para que ele dê certo, porque sabe o que ele é capaz de fazer. Um zagueiro que foi vendido pro Benfica, que jogou lá. Ele não era muito utilizado porque a disputa lá é muito maior. É um time que briga nas primeiras posições do português e tem zagueiros de maior nível ali disputando com ele. E pro Cruzeiro seria muito interessante, né? O Cruzeiro que tá desde o início do mercado atrás de um zagueiro. Tentou o Sérgio Ramos e não conseguiu. O Sérgio Ramos que fechou com o Monterrey, não sei se vocês estão sabendo. Ele pediu 5 milhões de salário e nenhum time do Brasil tinha disposição para pagar isso. E o Monterrey, que é um dos times que está mais rico no México agora, que tem mais dinheiro para investir,
e que vai estar disputando o Super Mundial também no meio do ano, interessou ao Sérgio Ramos e ele foi para lá. E o Botafogo não, o Cruzeiro vinha atrás de um zagueiro até agora, e agora surgiu essa oportunidade do João Vitor, com esse desentendimento com o Vasco, com a torcida do Vasco, e demonstrando essa infelicidade lá dentro. É uma oportunidade para o Cruzeiro contratar esse jogador que tem potencial de entregar muito e ser um dos melhores zagueiros do campeonato, sim. Falando um pouco agora de futebol europeu, tem um rumor do Ederson, da Atalanta, o brasileiro, né, volante, indo para o Manchester United ou para o Manchester City. Os dois times estão interessados neles e os dois precisam de volante. Só que acontece que o Manchester City acabou de pegar o Nico Gonzalez. Não sei se vocês lembram dele, ele é da base do Barcelona. Subiu junto com o Gavi, com o Pedro, mas acabou indo pro Porto. É um volante maior, ele é aquele estilo da base do Barcelona, bom no toque de bola e tal, mas ele é maiorzão, ele tem mais de 1,80 m. E ele foi pro Porto e tava bem lá. E se destacou até. E o Guardiola pediu para trazer ele, né? O Guardiola tava precisando de uma reposição pro Rodri e trouxe esse cara. E mas o City segue precisando de jogadores para aquela posição. Mas o United vem forte aí também. O United quer fazer uma renovação no elenco, quer se desfazer do Casemiro, que não tá dando certo lá. Já é o terceiro técnico que fica com o Casemiro lá, e quando ele chegou muito bem, né? Mas aquele ambiente ali do United acaba com a carreira de um cara. Eu até torço pro Ederson não fazer esse movimento de ir pro United, apesar de ser o mais provável. E o Ederson, cara, que muito interessante, ele sempre foi, desde que ele tá lá na Atalanta, ele é um dos jogadores que mais desarma no campeonato. Ele tá, inclusive, indo pra seleção brasileira por causa disso. Ele não tem um nome ainda porque joga lá na Atalanta, campeonato italiano, mas ele é um grande volante, cara. Um volante que era pra estar tendo mais oportunidades como titular, inclusive, na seleção. Só que, esses dias eu tava vendo um jogo dele e o técnico Gasperini, antes do jogo, falou: o Ederson é um jogador que, para ser completo, para mim, só falta começar a marcar gol. E ele tá trabalhando para isso e melhorando a cada dia. Nesse mesmo jogo, ele acabou marcando um golaço contra o Barcelona, que ele deu um tic-tac e bateu de fora da área. Cara, imagina. É o que faltava, ele começar a marcar gol também, entrar na área. Ele é um volante, um dos volantes mais completos no futebol mundial agora. Isso que tá fazendo atrair os olhares desses times na Inglaterra aí, o United e o City. E pra fechar, galera, eu vou falar que o Vini Júnior pode sair do Real Madrid. É uma coisa que eu já tô desconfiando que vai acontecer há um tempo, cara. Ele vai fazer esse movimento. E, cara, é muito dinheiro que estão oferecendo pra ele ultimamente. O futebol da Arábia e agora o PSG. Surgiu a notícia agora no jornal espanhol de que ele recusou a primeira proposta do Real Madrid para renovar o contrato dele. A proposta veio com um aumento salarial que ele não achou que foi suficiente e que ele quer mais. Ele hoje em dia ganha o mesmo valor que o Bellingham, ele ganha o mesmo salário que o Bellingham por ano, que são 20 milhões de euros por temporada. Ele ganha menos que o Mbappé e ganha menos que o Alaba, que ganha 22. Ele quer ser mais valorizado para poder ficar lá no Real Madrid. Mas as propostas que ele recebeu da Arábia de salário são muito maiores do que qualquer uma que o Real Madrid poderia cobrir. E provavelmente, por ter esse fundo árabe também lá, um fundo de investimento árabe que controla o PSG, provavelmente o PSG também poderia pagar o dobro do que o Real Madrid oferece. Então, se a questão for dinheiro, é questão de que talvez o Vini queira fazer esse movimento. Até porque já ganhou 2 Champions League, gol em 2 finais, já ganhou o Mundial de Clube. E que ele vem ano após ano sofrendo com gritos da torcida, o pessoal lá com aqueles gritos de ódio, racismo. Ele sofre muito lá na Espanha. Talvez ele não esteja mais feliz, já cansado desse estresse. Ele quer jogar futebol. Cara, ele vai ser provocador em todo lugar. O estilo do futebol do Vini é esse mesmo. Mas não justifica o tipo de xingamento que ele recebe. Eu também não concordo com várias atitudes do Vini dentro de campo, com os jogadores. Eu sei que isso causa uma antipatia. Mas lá na Espanha eles passam da linha, entendeu? E talvez na Arábia não aconteça isso. E no PSG também não. Lá na França as coisas são diferentes, eu acho, do que a Espanha. A Espanha, eles têm esse negócio de racismo lá e que eles acham que isso é normal. Mas então, galera, é esse
as notícias que eu tenho para falar hoje. Vou te falar, eu acredito realmente que o Vini vai sair do Real Madrid logo logo, cara. Logo logo, ele vai ser um dos jogadores mais bem pagos do futebol. E ele vai talvez ser mais feliz fora da Espanha. Eu gostaria que ele fosse para uma liga mais competitiva, né? Mas não sei se é isso que vai acontecer. Galera, se inscreve aí no canal, dá o like nesse vídeo, continua acompanhando a gente. Temos feito live toda quinta-feira e domingo, eu com o Nicolas, com o Fernando. E sai shorts aqui também, fora esses vídeos mais longos, né? Sai vídeo no TikTok, estamos aí na descrição. E no Instagram também, segue a gente lá, manda comentário. Quero vocês participando na live quando eu vou lá, beleza? Um abraço.